Olá, seja bem-vindo ao meu site. Meu nome é Marcelo Moreira, sou professor de informática para concurso e hoje nós vamos trabalhar aqui com algumas questões da IES, questões bem novinhas de 2015 que foram aplicadas aí para a Prefeitura de Biguaçu, em Santa Catarina. O objetivo nosso é bem simples, pessoal, é nos prepararmos para o concurso do TRE Maranhão, que está próximo de acontecer e a IES já foi definida como a organizadora desse concurso. A ideia, pessoal, sempre qual é? É se preparar fazendo muito exercício. E nós vamos fazer isso hoje, tá? Vocês vão reparar que a IES não é uma banca que cobra com muita profundidade. Por outro lado, quando isso acontece, a média tende a ser alta. E, naturalmente, num concurso tão concorrido como o TRE, você tem que estar o máximo preparado possível para fechar essa prova, tá bom? Vamos começar a chamar a atenção para os aspectos importantes e começar também a entender como é que essa banca cobra as questões de concurso, tá certo? Vamos iniciar aí pela primeira questão dessa prova. Pessoal, a nossa primeira questão que a gente vai resolver foi a questão de número 15 da prova da Prefeitura de Biguaçu para técnico de enfermagem. E ele aborda um assunto muito recorrente em concurso, que é o Word. Tá? Aí diz o seguinte: o aplicativo Word 2010 é um editor de texto pertencente ao pacote de programas do Office da Microsoft. Com relação a esse editor, indique ou identifique a afirmação correta. Item 1. O comando salvar como do Word 2010 permite ao usuário criar um novo arquivo em edição, ou seja, dar um nome para o arquivo, escolher o local que será salvo e o formato. Por padrão, o Word 2010 sugere a extensão DocX, porém pode ser salvo também nos formatos PDF, Doc e ODT, entre outros. Pessoal, a questão aborda o Word 2010, contudo, nós vamos trabalhar aqui com um Word muito similar, que é o mais atual, que é o Word 2013. Essa função salvar como, pessoal, você obtém ela através desse comando arquivo, tá? Ao acionar o comando arquivo, vai ser exibido para você uma lista de opções onde você pode usar para salvar o seu arquivo. E uma delas é o salvar como. Pessoal, ao acionar o comando salvar como, você vai ter algumas possibilidades, né? Você pode salvar na nuvem, no Drive, ou pode também salvar no seu computador. E ao escolher computador procurar, você vai perceber que o Word ele vai abrir uma caixa de diálogo onde você vai poder escolher o local, né? Vai poder escolher o nome que você deseja e também a extensão que você vai usar. Tá? Observe aqui embaixo, pessoal, que o padrão do Word hoje é ser DocX, que é essa opção que eu estou exibindo. Mas, além disso, eu poderia escolher aqui o Word 2007 a 2003, que é o ponto .doc. Posso escolher também o PDF. E o que ele fala por último, que é o ODT, que é esse padrão aqui, Texto Open Document. Tá? Vale a pena também comentar, pessoal, alguns outros que são cobrados em prova. Tá? Esse aqui, de página web, que é o nosso HTML, e esse aqui que é o texto sem formatação, também o TXT. Tá? Uma questão, um item relativamente fácil, que cobra para a gente aí simplesmente a função salvar como. Tá? Muito bem. Vamos partir para a segunda função a partir de agora. O segundo item que é cobrado. O comando salvar do Word 2010 permite ao usuário salvar alterações feitas em um arquivo existente. Caso seja a primeira vez que o arquivo esteja sendo salvo ou estiver sendo visualizado, no modo somente leitura, abrirá a caixa de diálogo salvar como. Pessoal, vamos voltar aqui. Você pode salvar o seu arquivo novo através de duas opções. Na verdade, através de três. A primeira, eu poderia clicar nesse disquete, nessa barra superior, que é chamada de barra de ferramenta de acesso rápido, tá? Clicar nela, ou poderia dar o comando Ctrl B, como você observa aí. Tá? Além disso, eu poderia acionar novamente o comando arquivo, onde você vai ter essa função, salvar. Pessoal, se você tiver o arquivo salvo de forma anterior, ele só vai atualizar e salvar novamente. Mas se você não tiver salvo em nenhuma vez, a primeira vez, ele vai abrir para você a função salvar como. Item também correto. Vamos avançar aí para o terceiro item. Dando sequência aqui à nossa questão número 15, pessoal, o terceiro item fala assim:
O comando abrir do Word 2010 carrega uma janela que permite ao usuário localizar e abrir/criar um arquivo existente. Muito bem, mais uma vez essa questão nos remete aqui ao comando arquivo, que ao ser acionado vai exibir essa lista de opções e vai ter aqui a opção abrir, tá certo? Na versão mais nova do nosso Word, aparece aqui algumas opções, documentos recentes, documentos em nuvem e no nosso computador. É claro, pessoal, o mais comum é você salvar no seu computador. E aí você procura aqui a pasta que você quer adicionar, né? Na verdade, abrir o arquivo desejado, escolhe o arquivo e utiliza normalmente, tá certo? Muito bem, vamos avançar aí para o quarto item e último. O comando arquivo do Word permite ao usuário abrir e criar um documento em branco e imprimir um documento em edição. Mais uma vez, pessoal, novamente, né, comando arquivo. Se eu quiser criar um novo documento, eu tenho aqui a opção novo, né, que eu vou ter aqui um documento em branco, e além de alguns modelos, alguns templates já pré-fabricados ou pré-produzidos aí pelo próprio Word. E além disso, eu tenho aqui a função imprimir, onde eu posso escolher aí o local que eu vou imprimir, a impressora e algumas formatações em relação à impressão que vai ser realizada. Tudo isso, pessoal, se encontra nesse comando arquivo, né? A função novo, abrir, salvar como, salvar e imprimir, como a questão nos remete. Muito bem, vamos olhar aqui a pergunta final. A sequência correta é, pessoal, os 4 itens corretos. Resposta letra D. As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, nessa questão, letra D. Vamos avançar aí para a próxima questão. Questão 16. A questão 16 nos diz o seguinte: a comunicação na rede internet é realizada enviando a mensagem que se quer comunicar por meio de regras de um protocolo denominado... Pessoal, entenda bem o seguinte, a internet ela é um conjunto de redes. E para esse conjunto de redes funcionar, qualquer máquina que esteja nessa rede ou em qualquer rede precisa se comunicar. E essa comunicação é feita através de regras de comunicação. Observem aqui, nós temos, pessoal, o que nós chamamos de pilha de protocolos TCP/IP. Então vamos entender isso de forma bem clara. Protocolos em informática ou em qualquer outro ambiente são regras de comunicação. TCP/IP, pessoal, é o conjunto, é o nome que se dá ao conjunto de regras da internet atual. Tá? Então, a internet atual ela funciona pautada em cima de regras, que é o TCP/IP. Ou seja, a minha máquina, para acessar qualquer serviço na internet, no mundo, ou até para se comunicar com qualquer computador, precisa saber e utilizar regras que estabeleçam um padrão de comunicação. E nós chamamos de pilha porque essa pilha, na verdade, é um conjunto de diversas regras. Cada serviço, cada atividade na internet pode ter uma ou mais regras. Observe, pessoal, que o que nos interessa normalmente em concurso, nessa camada que vocês estão vendo aí, de 4 pilhas, né, de 4 camadas, melhor dizendo, nós temos aí a camada mais importante, que é a camada de aplicação. São as regras, são os protocolos mais cobrados em concursos de informática, principalmente na parte de noções de informática. E cada sigla dessa, né, cada letra dessa, pessoal, essa salada de letras, representa um serviço. Observem aqui, na próxima imagem, o seguinte detalhe. Eu coloquei as mesmas regras que estavam anteriormente para você ver de uma forma mais organizada. Pessoal, o que está sendo cobrado na questão são algumas regras importantes, como o SMTP, o IMAP e o HTTP. Vamos lá, o que é o HTTP? É o protocolo padrão para transferência de uma página web. Toda vez que você quiser acessar uma página qualquer no mundo, o padrão mais utilizado, adotado, é o HTTP. É por isso que aparece para a gente, quando você digita lá www.professormarcelomoreira.com.br, aparece aquela sigla, né? HTTP, . Pessoal, o HTTPS, nosso segundo item, apesar que não está aí na questão, vamos ilustrar um pouquinho sobre ele. Associe esse S à segurança. Toda vez que você precisar acessar um site seguro, exemplo, né? Um site de um banco, exemplo, um comércio eletrônico, ele vai adotar o padrão HTTPS. Falou em segurança, na questão o protocolo é
HTTPS. Quando, claro, né, for transferência, for acesso à página web. Os três seguintes, pessoal, também são muito importantes. SMTP, POP3 e IMAP, todos são usados para o serviço de e-mail. O SMTP, quando você estiver enviando esse e-mail, o POP, né, em linha geral, quando você receber, baixar esse e-mail, o IMAP, quando você acessar. Falou em serviço de e-mail, pessoal, não tenha dúvida, um dos três vai ser a resposta, tá bom? E aí, normalmente, o que cai na prova, em 90% delas, é simplesmente o verbo, tá bom? Os próximos protocolos a gente vai falar oportunamente em outras videoaulas. Vamos em frente aí. A nossa questão, pessoal, ela fala, né? Qual é a regra de comunicação para se comunicar na internet? Então, de forma mais ampla, a nossa resposta é a letra B. TCP/IP, conjunto de protocolos padrão da internet atual. Muito bem, vamos avançar aí para a próxima questão. Dando sequência aqui ao nosso trabalho, observe a questão 17, o que diz. O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, formada por um grupo de unidades ou equipamentos conectados entre si, onde cada unidade desempenha funções específicas no processamento. Assinale nos itens a seguir o único que não faz parte do sistema central de um computador. Pessoal, tome cuidado com essas questões que trazem a palavrinha não ou exceto. É natural o candidato buscar sempre a alternativa correta. Quando aparecem essas palavras com sentido contrário, existe uma certa dificuldade, tá certo? Para você entender, pessoal, o que a questão está te cobrando, observe aqui a imagem que eu coloco para você, tá? Nós temos lá, sistema central do computador, e aparecem aí dois itens que são extremamente importantes. Do lado esquerdo, a CPU. Pessoal, CPU é a unidade central de processamento, conhecido como processador ou microprocessador. Qual que é o papel desse processador? É executar todas as instruções e dados dos programas. Então, qualquer programa que você executar, que você abrir e quiser trabalhar, ele vai ser executado justamente por esse processador. Normalmente, pessoal, a gente considera o equipamento mais importante de uma máquina. E é ele, normalmente, também que determina a velocidade do computador em linhas gerais. Já do lado direito, nós temos aqui algumas imagens relacionadas à nossa memória principal. É outro item fundamental em uma máquina moderna. É através dessa memória principal que os programas vão passar a trabalhar, vão entrar em execução a partir da memória principal. Entenda, pessoal, todo programa que está trabalhando, que está em execução, ele está aberto na memória principal. Quem executa é o nosso processador, tá certo? Muito bem, voltando aqui à nossa questão, nós temos 4 itens. Memória principal é um item, né, do sistema central. Essa unidade de controle, pessoal, é um item interno ao processador, que tem um papel muito específico, né, de controlar, de manter a organização das tarefas internas de um processador, tá? E nós temos ali, na letra D, o clock. O clock também faz parte desse contexto central, porque é ele que determina o ritmo, né, a velocidade, a frequência como essas tarefas vão ser executadas dentro da sua máquina. Pessoal, o único item que não faz parte do sistema central, apesar de ser importante, é o disco rígido. O nosso HD, pessoal, conhecido como disco rígido, é o principal equipamento de armazenamento de dados de um computador. Porém, ele não faz parte desse eixo central do sistema, né? Apesar de ser importante, ele não é fundamental, ele não é, né, imprescindível. Então, nossa resposta aí, pessoal, vai ser correta a letra C, disco rígido. Vamos em frente aí, vamos seguir para o próximo exercício. Questão 18. O sistema operacional Windows 7 apresenta as bibliotecas como um novo recurso para acessar seus arquivos e pastas e organizá-los de forma diferente. A biblioteca para organizar documentos de processamento de texto, planilha, apresentações e outros relacionados a texto é denominada de. Pessoal, essa questão ela nos remete a um programinha muito famoso e conhecido no nosso Windows, que é o Windows Explorer. Até a versão, pessoal, vista, nós tínhamos aí apenas o conceito de pasta.
Com a chegada do Windows 7, nós passamos a ter o conceito também de bibliotecas. O que são as bibliotecas? Onde é que você vai localizá-las? Se você observar, pessoal, nós temos aqui 4 bibliotecas padrão do Windows: documento, imagens, músicas e vídeos. Ou seja, pessoal, isso aqui é para você organizar os arquivos do usuário, né? Que normalmente a gente trabalha com texto, imagem, som e vídeo. A diferença da biblioteca qual é, pessoal? É a possibilidade de você ter as pastas espalhadas em qualquer ambiente do seu computador e poder exibir e agrupar elas numa biblioteca, tá certo? Então, se você for escolhendo, você vai vendo que você, em cada biblioteca dessa, você naturalmente pode organizar alguns tipos de documentos. E se você quiser incluir novos, você pode vir aqui e adicionar novas pastas, tá certo? Do seu computador para ficar sendo exibida onde? Na biblioteca documentos. Então, pessoal, a essência aqui dessa biblioteca é você ter uma coletânea de itens, né, semelhantes, organizados em cima de bibliotecas. No caso, para você organizar texto, planilha e apresentações e outros documentos relacionados a texto, a biblioteca recomendada é a biblioteca documentos. Resposta aí bem tranquila também, letra D de dado. Vamos em frente aí, próxima questão. Questão 19. A internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o mundo, de vários tipos e tamanhos, marcas e modelos, e com diferentes sistemas operacionais. A rede que deu origem à internet foi. Pessoal, essa é uma questão histórica, né? Bem pontual. Uma questão você sabe ou não sabe, né? Vai acabar chutando aí, porque às vezes a gente não se atenta para esse detalhe. A rede que deu origem, pessoal, é chamada de ARPANET, tá bom? Foi uma rede aí desenvolvida, né, pelos Estados Unidos. A ideia inicialmente era integrar a parte militar e alguns departamentos de pesquisas. Foi ela que deu origem a essa rede integrada, que foi a partir daí que surgiu a internet, lá, né, início dos anos 70, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C. Pessoal, só considerando aí a letra D, que é muito parecida. Ethernet é um padrão de rede, é uma arquitetura de rede para redes locais, normalmente redes cabeadas, tá bom? Então, é uma historinha um pouco diferente. Ethernet é um conjunto de regras, de protocolos e padrões que permite você criar uma rede local usando cabos, tá bom? Mas a resposta adequada e correta aí, ARPANET. Foi a questão, acredito, mais difícil dessa prova, por ter essa questão histórica. A gente não está acostumado com esse tipo de cobrança. Vamos aí para a questão 20. Avançando aí para a nossa última questão, questão 20. A rede de computadores privada, fechada e exclusiva de um determinado local, como uma empresa que utiliza as mesmas tecnologias usadas pela internet para a transmissão de suas informações, é conhecida como. Pessoal, essa questão nos remete a uma confusão que os alunos normalmente fazem. Nós temos 3 itens que têm um nome muito parecido. Internet, que foi cobrado nas questões anteriores, intranet e extranet, tá bom? Esse é o desafio de você entender. Pessoal, tenha consciência, internet é considerada uma rede pública. É o que você normalmente usa e acessa aí os sites que você quer acessar normalmente. O que é intranet? Pessoal, a intranet já é uma rede privada, tá? Existem vários sinônimos, rede corporativa, restrita, ou seja, é uma rede que tem um dono. Naturalmente, pessoal, se ela é privada, para você acessar essa rede, você precisa ter o que normalmente? Senha, tá bom? Então é comum aparecer esse item em prova. A rede intranet normalmente se utiliza senha? Sim, porque ela é uma rede privada. A segunda característica fundamental, pessoal, que você acerta em 90% das questões, é o seguinte: a intranet parece com a internet. Então, os mesmos serviços que você usa, por exemplo, página web, serviço de e-mail, bate-papo, redes sociais, isso tudo pode ter numa rede intranet, uma rede privada. Se tiver, pessoal, e for privada, nós chamamos de intranet. O que você tem que se atentar, ela se assemelha e usa a mesma tecnologia. Ou seja, o conjunto de regras padrão da internet são os mesmos usados numa
intranet, como a gente viu nas questões anteriores, TCP/IP, IMAP, HTTP, entre outros protocolos. Tá? Para fechar nossa explicação, pessoal, extranet. Extranet, pessoal, pensa assim, ó, acessar a intranet do lado externo, do lado de fora. Então, você tem a sua empresa e tem a rede física lá. Mas se você estiver viajando em outra sede e quiser acessar essa mesma rede, acessar os mesmos serviços, como se você estivesse na frente do seu computador, né, fazendo isso da sua casa, de um hotel ou de outro local qualquer, você vai estar usando o quê? O serviço de extranet. Nem sempre esse serviço é permitido ou não, tá? Depende da empresa. Tem empresas que permitem o uso de extranet e outras, por segurança, não permitem, tá bom? Então, fazendo resumo, internet é pública, intranet é privada e parece com a internet, e a extranet é o acesso externo. No caso dessa questão, pessoal, ele é bem claro, ó, rede de computadores privada, fechada, exclusiva, né, que utiliza a mesma tecnologia da internet. Então, isso é batata, né? Resposta aí, letra A, intranet, é a resposta correta. Muito bem, pessoal, fechamos aí o nosso caderno, vamos fazer algumas considerações finais. Muito bem, pessoal, fechamos aí a provinha da Prefeitura, né, de Biguaçu, Santa Catarina, uma prova muito recente da IESES, onde você tem que se preparar. Pessoal, acesse a internet, vá em busca disso, baixe exercício da banca, é assim que a gente se prepara. Nós já sabemos quem é o nosso desafio, é passar no concurso do TRE enfrentando a banca IESES, tá bom? É claro, pessoal, você percebeu nitidamente que as questões não são muito difíceis. Foram cobradas questão de Word, questão de hardware, questão de sistemas operacionais, internet, que é um assunto que cai em todos os concursos atuais, né? E a gente fechou aí com a questão relacionada também à intranet, tá? Observe, pessoal, no seu estudo, com muita atenção, esses conceitos que a gente passou. E, é claro, né? Aprofunde mais os seus conhecimentos. Foi um prazer aí trabalhar com vocês e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.